Aí, gente, como eu destaquei para vocês no videozinho de ontem, então não tinha DNA. Gente, no filme é exato o que a Susan fala, que aquela época para se divulgar uma criança desaparecida, eles usavam um jornal. Então no jornal geralmente tava a noticiária que uma criança estava desaparecida. Daí sim. E gente, eu não sei se vai desde aquele tempo quando eu ouvi lá na história do filme lá. Não sei se vai desde aquele tempo, mas uns tempos atrás eu me lembro muito bem que algumas pessoas falavam que tinha que esperar 24 horas para se denunciar o desaparecimento de alguém. Gente, essas 24 horas, quando alguém fala 24 horas, é as mais importantes que tem. Quando há um caso de desaparecimento, quanto mais rápido a denúncia ser feita, melhor ainda. Melhor porque as que vamos supor, o desaparecido ele pode estar em qualquer lugar. E ali no filme eles falavam que um tempo atrás era possível se divulgar algumas crianças desaparecidas como no filme para caso de jornal. O, o filme ele relata uma coisa interessante, um detalhe interessante que eu quero expor para vocês aqui. As vítimas do George Harvey tinham nome e sobrenome, mas eu não vou citar para vocês aqui porque alguns nomes são muito difíceis. Mas a vítima mais nova que tinha, aí eu vou citar o nome dela, porque que é o único nome fácil que eu consigo se lembrar, é Flora Hernandes, de 6 anos. Ou seja, no filme George Harvey, ele era um monstro, para dizer bem a verdade, porque ele conseguiu fazer uma centena de crimes sem ninguém fazer nada. Por quê? Porque naquela época não tinha como provar. Do primeiro caso, você tem o DNA no primeiro caso. Quando o caso ele vem à tona, simplesmente o Jorge iria ser preso e tinha que dar depoimento e confessar. Confessar. Lembramos, gente, que só a confissão de um réu não é o suficiente para levar ele para julgamento. Aí que entra a investigação criminal, aí que entra a perícia criminal. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu iria falar na sexta-feira, mas também pouca coisa dá, por causa que amanhã já é quarta-feira também já. O final do George Harvey. Gente, eu gostaria que o George Harvey fosse para cadeia e pagasse por cada crime que ele cometeu. Mas ele morreu numa noite fria de inverno, quando um pedaço de gelo caiu de uma árvore e bateu nele, ele trançou as pernas e caiu num precipício, um barranco abaixo, e morreu. Claro, gente, eu gostaria que tivesse um outro fim para ele. Gostaria que ele fosse para cadeia e pagasse os crimes dele que ele cometeu, que seria o certo. Mas ele já estava fugindo já disso daí já há bastante tempo. Então, eu sei que para a família
talvez até que eu contei a história da Linda, que a Linda ela desapareceu, o assassino dela ficou muito tempo à solta. Claro, gente, o filme que eu assisti para vocês aqui, ele faz parte da história do livro e faz parte da história da Linda também. Ou seja, uma história, ela gruda a outra, faz menção com a outra. O sumiço, o desaparecimento da Susan, na hora quando tinha suspeitas, porque convenhamos, até que ninguém é suspeito da história, a justiça não é feita. Quando alguém é suspeito da história, simplesmente a justiça é feita, porque tem um suspeito, há uma pessoa que tem, sim, condição de ir para cadeia. Gente, o assassino da Linda, ele demorou anos e anos e anos curtindo a boa vida, um monte de coisa. Enquanto isso, aquela história lá que era tão difícil de apagar. Gente, no filme que eu assisti, a Susan, ela faz menção, ela sempre conta do Jorge, que o Jorge, ele após sequestrar a Susan, ele queria ao mesmo tempo também depois sequestrar a Linda, só que a Linda foi muito mais esperta, porque simplesmente ela não se deixou levar por essa em questão. É uma investigação complexa, é uma investigação muito interessante e, gente, claro, eu tô debatendo a história da Linda, da Lindsay, que para começar tem o mesmo sobressom do nome da Linda, Lindsay, Linda. Tô debatendo a história da Lindsay. Mas claro, gente, essa história pode ser com qualquer um. Com qualquer um. Quando eu falo com qualquer um, em 1998, cidade de São Paulo, viveu o ápice do pânico quando o Francisco de Assis Pereira, aí você já deve ter uma noção, estava solto e sinceramente ele transformou o Parque do Estado em São Paulo, Maníaco do Parque, em histórias que eu não vou nem comentar aqui. É difícil de comentar. Não, ela não é uma história moribulante. Não é uma história que eu possa comentar aqui. Mas olha, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Maníaco do Parque, vai dar um Google. Maníaco do Parque, vocês vão saber um pouco mais da história dele. Não vou contar algumas histórias deles aqui. Aí, gente, vocês dá um Google lá, você pode saber de muitas coisas. Não vou contar. Eu tô lendo sobre ele e vou contar um pouco sobre a vida dele nos próximos meses, talvez até. Então, gente, é complicado, muito complicado, porque o Jorge, ele agia praticamente na surdina. Agia, e eu não sei, pelo tanto de... Eu vou ter que acompanhar, lá rever o histórico da lista,
porque é uma lista nesse livro que eu li. Vou acompanhar para vocês e eu vou falar essa lista de pessoas, de vítimas do George Harvey, que era vizinho da Susan em 1970, quando ele decidiu sequestrar a Susan e matar, assassinar. Olha, gente, fico por aqui. Amanhã tem mais. Eu não vou passar toda a introdução do que eu sei sobre essa história, porque é bastante. Algumas coisas eu estou passando para vocês. Pretendo ver se eu consigo fazer um vídeo surpresa, um vídeo relevante para sexta-feira. No mais, isso daí. Amanhã tem vídeo normal. Amanhã, quinta, sexta. Bom, gente, fui. Até mais.